Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, uma gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal Voz Clamando do Deserto. Se você ainda não é cadastrado, faça isso, cadastre. Se quiser, acione o sininho, porque aí a cada programação você estará sendo notificado pelo YouTube, e aí você poderá decidir se a ocasião será propícia para que você, querendo, possa estar conosco, refletindo na palavra de Deus. Quero aqui mandar um abraço a todos os adolescentes, porque estamos aqui dentro do quadro deles, né? Adolescentes de Deus. Estaremos aqui conhecendo o conteúdo de mais uma lição dominical. Esta feita, o tema central é Grandes Cartas para nós, né? Terceiro trimestre. E o tema, o tema, ele é a lição 8, né? Conteúdo, lição 8, tema, vamos aprender com a segunda carta de Pedro, tá bom? Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos, de que a qualquer momento o Senhor há de vir, Senhor, nos buscar. Faz isso, ó Pai, abençoa este momento também, que aqui estaremos junto com os adolescentes, conhecendo um conteúdo de mais uma lição dominical, que será tratada na sala de aula no próximo domingo, nos ministérios que assim tem essa condição de separar aí os adolescentes do jovem, para ter aí uma lição pertinente a cada um deles. E dessa feita estamos aqui, para você que não tem a revista, ó Pai, aqueles que não têm revista, aqueles que desejam, Senhor, e não podem estar na escola dominical, esse quadro ali foi criado para isso, e por isso carecemos da tua bênção, durante todo esse processo, todo esse momento que aqui estivemos dentro desse quadro. Faz isso, Pai, nos ajuda, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos aprender com a segunda carta de Pedro. A leitura bíblica que vamos fazer está em 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, né? Capítulo 1, de 3 a 11. Vamos lá, então. 2 Pedro, capítulo 3. Deixa eu ver só aqui. Capítulo 1, melhor dizendo. Capítulo 1. De 3 a 11, né? Então vamos lá. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados.
Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O outro capítulo é capítulo 3, de 11 a 15. Capítulo 3, capítulo 11. Deixa eu só apagar aqui. 11 a 15. Ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvida, que pessoa não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardentes se fundirão? Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, procurai diligentemente que por eles sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo os escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, voltando aqui para a lição, né? Lemos os dois textos e agora vamos tratar do conteúdo que vai trazer como ensinamento para nós, né? Para você, cara adolescente, o que aprendemos com a segunda carta, que podemos aprender com a segunda carta de Pedro. Já deu para ver pela primeira capítulo, né, que ele chama a nossa atenção pelo posicionamento, pelo privilégio em que em Cristo Jesus nós temos de ser participantes da natureza divina, a qual não nos deixará ociosos, ainda que haja um processo na nossa conversão e no nosso amadurecimento espiritual, mas o Senhor ele vai tratar de tudo isso a partir desse momento em que estamos dentro desse campo, né, de conversão e amadurecimento espiritual e de relacionamento com o Senhor. E o capítulo 3, que é o segundo leitura que nós fizemos, já fala ali da questão da vinda iminente do Senhor, onde que o mundo, né, está reservado como tesouro para o fogo inextinguível. Isso fala os versículos antes do versículo 11. E no 11 ele trata, já que nós estamos cientes de que será vindicada a justiça nos últimos dias pelo Senhor, pelo seu juízo, cuja base é a retidão e a justiça, nós que somos dele e que cremos desta maneira e cremos na sua palavra, essa mensagem, essa expectativa tem que, além de nos gerar um anseio pela vinda do Senhor, né, ardente pela vinda do Senhor, também precisa estar nos motivando, né, com respeito aos cuidados relacionados à nossa vida de santificação e de testemunho diante desse período em que estamos aguardando, ou estaremos, melhor dizendo, aguardando. A mensagem diz que a graça e a paz estejam com vocês e aumente cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. A carta de Pedro, a exemplo de Hebreus, a exemplo de Tiago, são cartas universais, né, que foram escritas, né, por situações específicas. E aqui Pedro ele fala também com os dispersos por conta da perseguição. Porém, Pedro ele deixa claro que quando passamos participantes, né, da presença do Senhor em nossas vidas, nós passamos a ter a condição de não nos entristecermos, de não nos desanimarmos, mas sermos aperfeiçoados. Perfeição essa que não vai nos furtar, né, a questão do nosso dia a dia, né, de convivermos com essa transformação, expectativa em meio ao calor do custo que é a trajetória cristã para cada um
de nós. Vamos descobrir a vinda de Cristo e a necessidade de crescimento espiritual são temas importantes a todos os discípulos do Senhor Jesus. Por essa razão, na aula de hoje, teremos a oportunidade de, a partir da segunda carta de Pedro, aprofundarmos nosso conhecimento sobre esses assuntos. Afinal, a qualquer momento, o Senhor Jesus irá voltar para buscar a sua igreja, qual igreja somos nós, né? E temos de estarmos aí atentos, né? Uma visão panorâmica da segunda carta de Pedro. O autor da carta, na saudação da carta, o autor se apresenta como Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Dessa forma, ele demonstra tanto sua humildade ao se identificar como servo, quanto a sua autoridade ao se qualificar como apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, para quem a carta foi escrita? A carta é direcionada a pessoas que, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa. Tal declaração é abrangente e genérica, entretanto, com a ajuda do capítulo 3º desta carta, onde o autor diz que é a segunda carta que estou escrevendo a vocês, somos levados à conclusão de que os destinatários são o mesmo da primeira carta. Afinal de contas, por que a carta foi escrita? Pedro escreveu essa segunda carta, provavelmente de Roma, por volta de 66 a 68 depois de Cristo, pouco antes de sua morte. Ela foi escrita devido a um problema interno na igreja local, falsos professores e seus ensinos. O apóstolo escreveu com a finalidade de alertar os irmãos e encorajá-los a crescerem na fé e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É o que diz o versículo de 2 Pedro 3,18. Então nós, caro jovem, precisamos ter esta consciência, né? De que não podemos estagnar em nossa fé cristã. E precisamos ter essa preocupação de estarmos sempre fazendo a nossa leitura devocional, fazendo o nosso estudo da palavra de Deus, justamente para que nós não venhamos a cair sob as malhas do engano, para que nós não venhamos cair sob a malha dos modismos, das renovações. E para isso precisamos, falsos mestres, né? Para isso precisamos ter ali uma intimidade com as Escrituras. Paulo chega a recomendar aos irmãos de Colossos que a palavra viesse a se encontrar abundante em seu coração, encharcada em seu coração. E a razão, ela é muito à luz da Bíblia de entendermos essa importância, justamente por conta das palavras do Senhor Jesus, quando ele disse que do que está cheio o coração é que fala a boca. Então logo, se nós estivermos cheios da palavra, estaremos blindados com respeito a qualquer esfera de engano que venha sobre nós. Se vier a tribulação, se vier a dificuldade, a palavra de Deus nos ensina que isso faz parte da nossa trajetória. Se vier alguma menção, alguma heresia, nós logo será detectado por conta do exercício em que temos, né, do dia a dia com a santa palavra de Deus. Por isso que Pedro, melhor dizendo, recomenda que aquele que fale segundo a palavra de Deus. E o que venha ministrar, ministre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então, para isso, nós precisamos ter a palavra em nosso coração, para não sermos levados por qualquer outro vento de doutrina. Segundo ponto, os falsos mestres e a vinda de Cristo. Na época que Pedro escreveu essa carta, alguns falsos mestres, infiltrados na igreja local, que rejeitavam os ensinamentos do Senhor Jesus, estavam ensinando que a volta de Cristo não ocorreria. Eles fingiam ser crentes, participando da adoração pública, porém ensinavam mentiras, viviam de forma imoral.
Se eu lembro, Nicolaítas, né? O apóstolo se opõe, deixa eu ver aqui está para vocês. O apóstolo se opõe a eles, dizendo que a negação da vinda de Cristo e a imoralidade defendida por eles teriam consequências severas. Pedro alerta que Deus o julgará, assim como julgou os anjos que pecaram. A sociedade da época de Noé e a cidade de Sodoma e Gomorra, de igual forma, esses falsos professores sofreram consequências por sua má conduta. Além de informar que haverá certamente um juízo para aqueles que são infiéis ao Senhor Jesus, Pedro faz questão de destacar o cuidado de Deus com aqueles que lhes são fiéis, como o caso de Ló, né, referenciado em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7, ao versículo 9. Mas não apenas isso, o apóstolo ensina que a suposta demora no cumprimento da promessa da vinda de Jesus não deve ser entendida como um atraso, como também não é motivo para descrédito na promessa. Os seguidores de Cristo precisam compreender que esse tempo de espera é uma demonstração da paciência divina, a fim de que ninguém se perca. Paciência e longanimidade de Deus, para que muitos ainda tenham oportunidade de ouvir o Evangelho e poder ser aí despertado pelo Senhor para o arrependimento e uma tomada de decisão a seguir ao Senhor. Afinal de contas, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Por essa razão, nós devemos interpretar o tempo pela perspectiva de Deus. Pois seu dia virá como um ladrão. Não podemos relaxar espiritualmente ou duvidar de sua volta, mas precisamos estar preparados e cheios de expectativas acerca do cumprimento da promessa. Eu já falei, já tem mensagem no canal sobre essa questão de estar preparado, e para não desfazer desta leitura aqui, né, poderíamos, adolescente, entender que preparados aqui significa permanecer na fé. Porque a salvação, ela vem pela graça, mediante a fé. Então não é obras, né? É a questão de guardarmos a fé em nosso coração, como Paulo disse na sua despedida. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, é a fé que precisamos permanecer na fé. É isso, fora disso é que nos desqualifica para a vinda do Senhor. Porque poderemos passar desapercebido por este momento, dado a uma frieza que nós mesmos deixamos com que ela acontecesse em nossas vidas. Mas que o Senhor, Ele nos guarde desse grande mal e possamos prosseguir de fé em fé, como diz o apóstolo Paulo. Nosso papel é continuar sem marcha e sem culpa, sem mancha e sem culpa, e rejeitando todo engano e imoralidade. Ao invés de ficarmos especulando o dia da vinda do Senhor Jesus, devemos continuar vivendo de maneira santa, aguardando o bem-aventurado dia de sermos arrebatados e levando o Evangelho até os confins da terra. Existe um grande perigo, né, nessa questão quando se fala da vinda do Senhor Jesus. Há um grande perigo dessa motivação, ainda que seja pela volta do Senhor Jesus, ela seja alimentada, cara adolescente, por uma vertente equivocada, uma vertente errada, um sentimento, uma motivação errada. Precisamos desejar ardentemente. Porém, isso não pode fazer com que nós nem venhamos a esmorecer na fé, primeiro ponto. E segundo, é que nós não venhamos a esmorecer também na questão da nossa vocação como igreja. Mas, com alegria, continuar servimos ao Senhor. Independente dos percalços comuns à nossa carreira, precisamos continuar servindo ao Senhor, aguardando ardentemente a sua vinda. E o que pode nos levar ao engano dessa expectativa é a motivação de se aguardar o Senhor Jesus errada. Ou seja, eu aguardo o Senhor ardentemente a volta do Senhor para que eu escape, né,
de um momento que eu estou passando, ou estou cansado dessa vida, né? A vida se tornou enfadonha, a vida, que eu quero dizer, a questão da vida cristã. E não vejo a hora que o Senhor venha para que, né, isso passe, ou por conta da perseguição, né? Eu quero que o Senhor venha para não ter que mais passar por essas humilhações, né, esses bullying que acontecem. De maneira nenhuma. Tanto uma como outra são motivações erradas. Nós precisamos esperar ardentemente a volta do Senhor, porque é uma promessa que Ele nos fez, e que o gozo que nós temos já aqui, enquanto servimos a Ele, né, sabemos por certo que esse gozo ele será de caráter perfeito, em plenitude. Então, essa motivação, ela é louvável. Porém, ela não pode, né, afetar tudo aquilo que está relacionado à nossa comunhão com Deus, na questão do cuidado espiritual, como também da questão da nossa obra, né, a ser realizada pelo tempo que aqui estivermos com o Senhor. Terceiro ponto, crescer é nossa vocação. Crescer na fé deve ser um compromisso de todos os cristãos. Então, a proposta do Evangelho, está aberto, né? Depois eu ponho para vocês, tá bom? É o primeiro parágrafo. Vou colocar aqui, tá bom? Crescer na fé deve ser um compromisso de todos os cristãos. É o que nós comentamos anteriormente, né? Nós precisamos ter em mente isso, que a vida cristã não parte de uma formalidade, não parte do princípio de termos apenas uma carteirinha de membro de um ministério, mas parte, né, de uma consciência de desenvolvimento na fé, de um desenvolvimento tanto no que diz respeito ao nosso relacionamento com o Senhor, como na esfera do nosso serviço ao seu reino, dadas as experiências que haveremos de passar justamente por essa dedicação ao Senhor. Então não podemos estar numa situação estagnada, apenas nos contentar na questão de sermos crentes e estacionarmos. Mas a questão do exercício da devocional da palavra, do estudo, da oração, são ferramentas que tem que ser comum na vida nossa e que nos trará um crescimento tanto na questão do nosso relacionamento com Deus, como na questão do conhecimento da sua palavra. Por isso que o apóstolo Pedro ele diz: crescei na graça e no conhecimento. Na primeira carta, capítulo 2 de 1 Pedro, ele diz, né, como já passamos por ela, ele diz, para que nós devemos desejar, como um bebê recém-nascido, né, o leite, né, o leite verdadeiro, o leite real ali. Vamos ler para não citar aqui o versículo errado. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Ó, deixando toda a malícia, né, todo o engano, né, de achar que só fingimentos, invejas e toda maledicência. Desejai como menino recém-nascido o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para salvação. Então, o crescimento com respeito à nossa vocação cristã, ela é um compromisso que todos nós temos que ter no nosso coração. Ninguém pode ser criança a vida inteira. De igual modo, aquele que nasceram na fé deve crescer gradativamente. Afinal de contas, se a vida há necessidade de crescimento. Essa é uma realidade tanto biológica quanto espiritual. Pedro afirma que tudo o que precisamos para o desenvolvimento de nossa vida cristã está em Deus. E por que ele trata com um sentido de analogia a questão da palavra de Deus? Porque somente um leite com seus reais nutrientes é que faz com que uma criança não só cresça, mas como ela cresça fortalecida, uma criança
forte, robusta, assim também para nós, um único crescimento ele vem oriundo da palavra de Deus. A palavra de Deus é o único veículo que nos fará crescer de maneira a realmente estarmos preparados para enfrentar as falsas heresias, os falsos modismos e as falsas inovações. Então carece, os livros são importantes. Paulo mesmo disse para trazer a capa dele, falando para Timóteo, escrevendo para Timóteo, 2 Timóteo, juntamente com o livro e os pergaminhos. Os pergaminhos era a Bíblia, mas ele também falou do livro. Então o livro, e nós sempre avaliarmos o livro sobre a ótica bíblica, também nos ajudará por certo, cremos desta maneira. Mas a Bíblia tem que ser ali a carta magna, né, no exercício desta busca, da busca deste conhecimento. De maneira que toda a nossa ciência, carências e ausência pode e deve ser suprida no Senhor, que coloca à nossa disposição um reservatório inesgotável de recursos espirituais para a nossa subsistência, missão e crescimento na fé. Então vamos voltar. Pode e deve ser suprida no Senhor, que coloca à nossa disposição um reservatório inesgotável de recursos espirituais para a nossa subsistência, ou seja, nosso dia a dia, a missão, ou seja, nessa trajetória, o exercício da nossa vocação e o crescimento na fé. O propósito de Deus é nos transformar à imagem de seu Filho Jesus Cristo. E por isso precisamos entender que todo crescimento, inclusive o espiritual, exige também do esforço e disciplina da nossa parte. O crescimento exigirá que façamos todo o possível para crescer, para desenvolvermos virtudes como a fé, a bondade, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, a amizade cristã e o amor, como lemos, né, na leitura bíblica, né, que temos feito. Aqui nós pegamos do capítulo 3 em diante, né, até o 11, foi o que nós lemos aqui no capítulo 1. Fala sobre essa questão aí. Pois tal crescimento resultará em uma vida frutífera, com discernimento e firmeza. Ao invés de darmos ouvido a falsos métodos, pregações, ensino mentiroso, somos desafiados pelo apóstolo Pedro a crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não podemos esquecer, cara adolescente, que a importância, né, com respeito a esse conteúdo, para nós, é de suma importância, não só para o adolescente, mas todos nós que estamos aqui junto com vocês, é a questão, né, dessa maturidade espiritual. Porque o terreno profético, ele é fértil, ele será fértil, ou já está sendo fértil, com respeito ao final dos nossos dias, nosso tempo, que é o aparecimento, o surgimento de falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, que se introduzirão, né, encobertamente ensinos que são totalmente contrários à vontade de Deus e à sua palavra. E para isso, para termos essa sensibilidade, esse sensor em sensibilidade, para detectarmos esse engano, para isso precisamos estarmos cheios da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, da palavra de Deus em nossos corações. Concluindo, segunda carta do apóstolo Pedro tem uma mensagem poderosa para nós. Precisamos continuar crendo na volta de Jesus Cristo. Precisamos nos manter fiéis ao Evangelho do Mestre e continuar nos dedicando a crescer na fé e no conhecimento de Deus. Tomamos, por exemplo, né, o nosso próprio Senhor Jesus, vou deixar aqui para vocês, que diz a palavra de Deus em Lucas que ele crescia tanto em estatura, né, como no conhecimento, e na estatura, no conhecimento físico, né, e em sabedoria. Então,
se o Senhor Jesus, ele passou por esse processo, nós também temos que passar e temos que ser fiel. É verdade que não é fácil para o dia de hoje, tão corrido, né? Porém, que nós possamos reservar, assim, um tempo para a leitura, para o estudo, podendo estar na escola dominical, será muito bom, né? Será um momento abençoador para nós, para todos nós, não só na questão do conhecimento, mas também do fortalecimento da nossa coinonia. O Senhor há de nos conceder dons espirituais diante dessa busca. Se você, cara adolescente, passar a buscar ao Senhor, tenha por certo que o Senhor, ele fará de você um instrumento na mão dele para usar, assim como ele usou Paulo, assim como ele usou Timóteo, assim como ele usou Tito, assim como ele usou Daniel e os seus amigos que eram jovens. Ele assim fará com você também, com cada um de nós. Amém? Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe e até a próxima programação. E para você, adolescente, também até a próxima conteúdo da lição número 9, tá bom? Um abraço a todos. Vamos estar lendo, né? Deixa eu voltar aqui, vamos estar lendo. Vamos estar orando, melhor dizendo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos mais uma vez na Tua presença, pedimos perdão dos nossos pecados. Queremos Te agradecer por esses 30 minutos que aqui estivemos, Senhor, meditando aqui, conhecendo esse conteúdo e ao mesmo tempo meditando sobre esse aprendizado em que temos através da segunda carta de Pedro. Que essa seja algo de prática e uma realidade em nossas vidas, para nos guardando desses dias difíceis, tempo difícil, em que tem, Senhor, cercado, né? Estado aí próximo aos nossos arraiais, aos arraiais da Tua igreja, nos engando quando não só, Pai, sobre os arraiais, ou à margem dos arraiais da Tua igreja, mas até mesmo entrando nela para tentar deturpar, Senhor, a nossa esperança com respeito à vida do Senhor, como também, Senhor, nos desestimularmos a questão da nossa busca e do nosso crescimento espiritual. Guarda-nos, Senhor, de todo esse mal, nos enche do Teu Santo Espírito e nos, Senhor, concede o dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo. Senhor, faz isso, Pai, nas nossas vidas, faz isso na vida de cada adolescente e que nós possamos, como diz Apocalipse, Pai, guardar a nossa fé, assim como disse Paulo ao final da sua trajetória. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos. Já Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.